Muito bem, seja bem-vindo. A palavra de hoje baseia-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10, que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Deus aplique essa palavra em seu coração e renove a alegria que você tanto precisa e deseja para este dia. Quero fazer-lhe algumas perguntas. Você acha que consegue ser forte o tempo todo, ou todo o tempo, segundo a sua própria capacidade? Em situações de risco, como você tem reagido? Quando você, de alguma forma, é provocado ou tentado, como tem sido a sua reação? Você tem conseguido detectar algum vacilo e não conseguido ser forte como você talvez pense que seja? Ou será que o seu eu tem sido a sustentação e com isso você se acha forte? Se é assim com você, o princípio bíblico que diz que a carne é fraca não lhe serve, porque você se acha forte. E a palavra de Deus, nesta oportunidade, nos chama a uma reflexão, e eu quero propor o tema: como ser forte sendo fraco. Em primeiro lugar, quando somos capazes de conviver com situações indesejadas. A palavra de Deus nos mostra que Paulo estava sofrendo por causa de um chamado espinho na carne. É reconhecido como sendo um problema de enfermidade, algo que não é desejado por ninguém, uma enfermidade. E todos que adoecem ou enfermam buscam saídas, buscam o médico para a solução, para se livrarem desse problema. E na sua intercessão ele ouve uma resposta que não é a que ele de fato esperava. Deus diz a ele: a minha graça te basta. E aí Paulo percebe que ele não vai ser livrado daquela situação indesejada. Ou seja, Paulo, ele ouve a palavra de que terá que conviver com isso. E muitas vezes este é o grande problema, convivermos com situações indesejadas. E aqui nós entendemos que Deus, pela sua graça, ele, ao dar essa resposta a Paulo, ele não está o abandonando e deixando totalmente ao léu, desprezado. Mas Deus promete na sua palavra, ele desafia os seus e ele diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmo 31, versículo 24. Então Paulo precisava entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele vai ter que conviver com essa situação indesejada. E isso vai revelar que ele de fato é uma pessoa forte, mesmo sendo fraco. Segundo lugar, como ser forte sendo fraco? Quando reconhecemos nossos problemas como reguladores do nosso ego. Olha o que diz a palavra: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Versículo de número 7. Aqui nós observamos que o problema, ele seria mantido com um fim, e o fim era manter a humildade do apóstolo Paulo, era fazê-lo cada dia mais se sentir frágil, para que ele não se exaltasse, não se ensoberbecesse, pois Paulo vinha tendo experiências maravilhosas, extraordinárias com Deus. Ele estava vendo coisas que eram coisas que não podiam ser ditas em palavras humanas,
coisas sobrenaturais, experiências sobrenaturais. A palavra de Deus nos mostra aqui que Paulo precisava entender isso, que esse problema ele estaria regulando o seu ego. A palavra de Deus também nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E Deus tinha para Paulo propósitos grandiosos, abençoadores, e ele não podia se ensoberbecer. A sensação de fraqueza absoluta não é saudável se ela não nos levar a depender totalmente da graça de Deus. Como ser forte sendo fraco? Terceiro lugar, quando oramos a Deus e nos submetemos à sua palavra. Diz o texto: 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Ele orou ao Senhor e ele teve uma resposta e ele acatou. Paulo teve o privilégio de aprender essa lição em vários momentos da sua caminhada cristã. E ele precisava estar sempre na intercessão e na dependência da palavra de Deus. O desafio é que ele fosse corajoso, que ele não desanimasse, que ele não temesse, porque Deus estaria com ele, Deus seria com ele por onde quer que ele fosse, assim como foi com Josué. As coisas são tão difíceis e às vezes nos parecem impossíveis que, como crentes e tementes a Deus, o que nós precisamos fazer é lembrar-nos de que a nossa força vem de Deus. A palavra de Deus diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Salmo 118, versículo de número 14. E aí Paulo, ele entende esse propósito de Deus e ele ouve a resposta: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como ser forte sendo fraco? Quando formos capazes de conviver com situações indesejadas, quando reconhecermos que os problemas são reguladores do nosso eu, quando orarmos a Deus e acatarmos a sua palavra. Paulo entendeu que a verdadeira força nasce da confiança em Cristo Jesus. E ele pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai bendito, obrigado por esta oportunidade. Deus, nos enche da tua graça, do teu amor, da tua bondade, que o nosso coração seja fortalecido e que estejamos diante de ti como verdadeiros vasos de barro, como carentes, dependentes, frágeis nas tuas mãos. Para a glória do nome de Jesus, oramos assim. Amém. Deus abençoe sua vida, renove o seu coração, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.